Independência. 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 Independência era tudo que eu queria agora. Independência pra sair de casa. O clima lá tá um inferno. Teu pai falou uma coisa pra você chegar tarde? Não, ele não falou nada. Mas a minha mãe... Você sabe que pode falar com ele sobre isso, né? Enfim... Amor, você tá bem? Tô bem, relaxa. Bem, provavelmente minha namorada vai tentar me beijar agora, mas eu vou desviar o rosto. Vai que uma lâmpada voa na minha cara. Então, eu acho que a gente vai chegar atrasada no encontro. Não acho que tão atrasadas assim, não. Ah, então, ok. Ela não entende. Acho que o ônibus já tá vindo já. Vamos. Oi, Bonita, como é que você foi? Eu adorei, encontrou, feliz demais. Ai, que legal, tá? Muito importante, Vitória. A gente tem que estar ocupando todos os espaços, porque é assim que é importante, né? A gente sempre estar juntos e a gente se fortalecendo. E é nesses espaços que a gente tem que fazer isso. 2022 é um ano de efemérides importantes. É o aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos de morte do poeta negro Lima Barreto, do grande literato Lima Barreto. É também 100 anos do Partido Comunista. E é o ano que comemoramos os 200 anos de independência do Brasil. Ei, velho, foi um encontro intenso, né? Então, acho que eu vou ficar pensando nisso o dia todo, já tô vendo. Ó, só correr pra não se perder aí dentro. Ok, desculpa, meu bem. Olha, tu não acha que tá esquecendo de alguém, não? De quem? Miguel. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Acontecer de novo, você disse isso da última vez. Como é que foi teu dia hoje? Me fala. Pergunta mais tarde. Ei, vem cá. Vem cá. Que maquiagem e roupas são essas? Saísse de 1800, foi? Bonifácio, hoje todo mundo da escola foi vestido com alguma roupa de algum líder da independência. Miguel é muito inteligente para a idade dele, então às vezes ele se sente excluído da turma. Nerd. Mas não tinha nenhum líder negro, por isso que a professora mandou vestir essa roupa. Não tinha nenhum líder negro? Se tiver, não está nos meus livros. A gente não tinha história da África. Eu fiz toda a minha formação, eu terminei em 2003 e nós não tínhamos história da África. Eu acho que isso é como é que eu posso dizer, uma demonstração das dificuldades que o nosso país tem com a história do Brasil e com a história dos povos negros, indígenas, dentro da história do Brasil. Para que a gente possa ter essa independência da população negra, ter a valorização da cultura, da história da população negra dentro das escolas, dentro das universidades, como a gente está fazendo aqui agora,
Quantas vezes a gente pode pedir aos nossos professores de tantas e tantas disciplinas que trate dessa questão na sala de aula? Quando o professor vem e apresenta o seu plano de trabalho, a gente pergunta, e a população negra, como é que ela se encaixa aí? Eu falo população negra porque estou aqui representando, mas quantos outros povos, populações, pessoas precisam estar presentes nos nossos planos de ensino, não é? E a gente, enquanto aluna, pode sim reivindicar, pedir isso. Não é, professora Valquíria? Professora Valquíria, professora, olha, também é, com certeza, uma mestra, não é? A cacica Valquíria me socializou um acontecido dentro da universidade que é muito triste, não é? Onde professores não percebem a história da população indígena, não conhecem a história da população indígena, negam a história da população indígena. E o estudante não se omite. Não se omite. E questiona o professor. A gente precisa de vários estudantes assim. Mesmo sabendo, cacica, que é difícil, não é fácil a gente convencer nossos colegas de trabalho da importância de trabalhar isso, da importância de ouvir, porque a gente pensa que sabe mais, só por ser professor. A gente pensa e se opõe. Gente, imagina a quantidade de pessoas que tem aqui que a gente pode estar ouvindo, que pode estar falando das suas experiências em sala de aula para nós, mas a gente quer sempre impor o nosso saber. E o saber sempre é aquele saber que vai negar toda a história dessa população. Então, uma das conquistas é ver a Lei 10.639 sendo implementada nas escolas, que é o quê? Trabalhar a história e cultura africana e afro-brasileira. A gente estava falando de movimentos negros, né, na pergunta anterior, e os movimentos negros continuaram pós-abolição, e até hoje. E precisa mesmo existir, não é? E nessa luta, o movimento negro percebeu que era preciso mexer na educação escolar, porque se a gente não conseguisse fazer uma intervenção ali, talvez a gente não conseguisse ir muito longe. A gente ainda não está no nível de dizer que a gente já foi muito longe, ainda não. Mas aí, veja, então vamos exigir que as escolas trabalhem nossas histórias. Porque o branco precisa conhecer a história do outro. Então, isso precisa acontecer dentro das escolas, principalmente. Um dos espaços que isso possa estar acontecendo, né? Então, se a gente consegue ver essa lei sendo implementada nas escolas, as faculdades valorizando essa legislação e formando os seus futuros professores, baseado nessa história, nessa cultura, nessa valorização do outro. Sabe o que é assim? Perceber a importância, a história do outro, que a gente nem conhece, porque durante muito tempo foi negado dentro das nossas escolas. E o que é que a gente precisa? Na minha concepção, a gente tem 2 pilares para vencer essa sociedade com suas desigualdades. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, uma atuação estatal. Não é compromisso do Estado enfrentar o racismo. Não, inclusive, depois de cotas, o Estado trabalha como se a gente tivesse resolvido o problema da desigualdade racial. A gente precisa de muito mais políticas do que cota. A professora promotora e também a professora Lívia Santana Vaz, que é promotora da Bahia, ela costuma dizer: a gente tem um mundo tão grande de políticas que cota virou pouquíssimo. Tem uma música que diz: cota não é esmola. Mas se for só cota, acaba sendo. Porque a gente precisa de políticas, não só de cotas. A gente precisa de políticas para garantir a vida da nossa juventude negra. A gente precisa de políticas para garantir ensino da história afro-brasileira. A gente precisa de várias políticas. E o Estado não está fazendo esse enfrentamento. E lembrando que, se a gente está falando de 1822, a gente pode ir um pouquinho mais para frente falar também de 1827, que foi o ano
Dia 11 de agosto de 1827 foi o dia que foi fundado o primeiro curso de Direito do Brasil, na época do Império. E esse curso de Direito está aqui em Recife, né, lá no centro da cidade, faz parte da Universidade Federal de Pernambuco, que é um pouco mais nova, né? Quando a universidade surgiu, o curso de Direito já existia, mas que faz parte da história também da universidade, faz parte da minha história de vida, e eu fico muito feliz de dizer que eu estou ajudando a construir a história da universidade do mesmo jeito que a universidade ajuda a construir minha história. Mas também dizer que, nossa, quanto tempo, né? De 1827 para somente em 2017 ter a primeira travesti negra formada pela Universidade Federal de Pernambuco no curso de Direito. De 1827 até 2022, para a gente ter a primeira professora mulher negra no curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Ciane Neves, que também é advogada. Ciane Neves, que também é advogada. Foram necessários 195 anos para que, pela primeira vez, a gente tivesse uma professora negra nas salas de aula da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Direito. E isso também é história. Isso também é história. Mas a gente não encontra isso nos livros didáticos, a gente não escuta sobre isso nas salas de aula, porque essa é uma história que não é contada. Enfim, esse conto me deixou muito pensativa. Você devia estar lá, Boninho, ia te fazer abrir mais os olhos sobre o mundo. Meus olhos já estão bem abertos. Para fazer fala, mas é destinar emenda, destinar recurso, fazer política pública para essa população, não somente a população surda, que é somente um tipo de deficiência, né? Mas as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência locomotiva, com visão reduzida, né? É necessário ter esse debate, é necessário ter essa discussão, entendendo também que termos de política pública para a população com deficiência é uma coisa que precisa da iniciativa do Poder Executivo, seja estadual, seja municipal, seja federal, né? Porque o movimento de pessoas com deficiência pede uma política que seja construída com paredes, com recursos. Esse não é o caminho para casa. Eu sei, a gente não tá indo pra casa. Por que não? Começou. Porque estamos indo pra praça. Tá? Hoje tem slam. Eu não poderia ficar em casa. Não, porque a gente passou o dia todo com você e nem adianta falar que tem atividade para fazer, porque amanhã é 7 de setembro. Mas a gente não pode passar em casa, vai trocar de roupa e eu sei o caminho muito melhor que vocês. Peraí, sabe tudo. Daqui a pouco vai querer mais o quê? Independência? Você tem me perseguindo muito hoje. Gente, calma, tá? Sem estresse, só amor. Mas os pais da Júlia levaram ela pra escola e ela volta sozinha. Sim, ainda bem que seu nome não é Júlia. E que você não é minha mãe. Ei, pera aí, Boninho, relaxa. Quando você for mais velho, você vai ter o tempo todinho do mundo pra ter liberdade. Olha a audácia desse pirralho. E eu, com 11 anos, eu nem podia brincar lá fora sozinha. Por quê? Estamos nessa luta há mais de 500 anos. Tanto o 9 de agosto, assim como o 19 de abril, não são datas comemorativas para nós. São datas de lutas, de resistência, em que a gente está contando, protagonizando essa história há mais de 500 anos. Isso para dizer a tanto a sociedade não indígena, como também para o Estado brasileiro, que nós não arredamos o pé enquanto nossos sangues indígenas estiverem sendo derramados nessa terra que foi sempre nossa, pois o território brasileiro é terra indígena.
Historicamente, foi e sempre será terra indígena. E nós, como protagonizadores de nossa história, estamos em pleno ano do bicentenário da independência do Brasil, onde também é importante para nós refletir. Foi independência para quem? E para o quê? Reafirmo com toda a minha força ancestral de todos os biomas de Pernambuco que nesses 200 anos de independência do Brasil, as vidas, culturas, conhecimentos e saberes indígenas têm sido desrespeitados pelo Estado brasileiro, como a questão da não demarcação dos territórios indígenas. Somos violentados todos os dias dentro e fora dos nossos territórios ancestral. Na cidade, somos perseguidos. É uma luta incessante para a gente. Chegam a nos ofender, chamando de vagabundos, sujos, entre outras falas agressivas, que não existimos e que não temos mais língua. Nesse momento conturbado de pandemia, desabamento de barreiras, inundações de nossas habitações, incêndio de nossos territórios, o genocídio perpetua. Nem sequer somos contabilizados nesse contexto como indígenas, e sim como brancos ou pardos. O que tem amenizado minha dor é a força que trago dos meus ancestrais para lutar. As lutas que podemos criar, organismos que reforcem nossa luta, nossas artes, nossas pinturas, nossos rituais, nos poucos lugares que podemos fazer aqui na cidade, e até mesmo nas escolas, como também nas universidades, recebemos comentários racistas e preconceituosos, tanto de alunos como também de professores. Isso que deveria dar exemplo de respeito ao diferente e plural em todas as suas especificidades. Indígenas temem pela vida e pedem proteção após a Polícia Federal liberar garimpeiros que invadiram suas terras no Pará. Foi a morte de um indígena confirmada pela FUNAI depois da denúncia de invasão de garimpeiros na terra indígena Guaiampi. A Polícia Federal montou uma operação para verificar uma denúncia de que garimpeiros armados invadiram território indígena no sudoeste do Pará. Pais superprotetores, eu acho. Acho que eu e Ju estão indo pra lá também. Pediram pra gente encontrar eles naquele dogão, tu lembra? Pede pra eles ir na frente, o dogão não vai ser parado da gente, não. Eu queria um desse. Eu queria meio. Eu também. Eu queria, mas esse dogão... Gente, não. Sou negro, o atabaque bate em minhas veias, a minha cor é do samba foché e o candomblé, a minha vida sempre foi lutar pela liberdade. Em janeiro, William da Silva Melo, de 19 anos, morreu depois de ser baleado no peito durante uma festa de rua no R1, no bairro do Ibura. Meu filho não era envolvido. Botaram uma arma e botaram um monte de droga pro meu filho. O mecânico Johnny Lucindo Ferreira, de 17 anos, foi baleado na cabeça. Uma loja de uma tradicional marca foi acusada de racismo por um cliente negro em Salvador.
esse caminho, não. Por que não vamos de ônibus? Luana pagando passagem pra gente ir de ônibus. Mas também não é assim não, tá? Essa é boa. Na manhã deste sábado, uma comerciante foi estuprada e assassinada no Mauazinho, zona leste da capital. Ela retornava para casa quando tudo aconteceu. Ela já denunciou, mas não tem para onde ir. Uma mulher de 27 anos foi sequestrada, agredida e violentamente estuprada no fim de semana em uma estrada vicinal no distrito de Talhado, bem perto de Rio Preto. A gente precisa mudar o dia a dia. A gente vai esperar o quê? Um político, um regulamento, um estatuto? Muda, que quando o mundo muda, a gente muda. O mundo muda com a gente. Né? A música de Gabriel Pensador. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Pô, mano, tô chegando aí, foi mal, velho. Pô, mano, tô te esperando há mó tempo do caramba aqui. Acelera. De boa, velho. Tu tá ligado nas ideias já, né, doido? Esse cara. Essas fantasias estranhas, o carnaval tá tão longe. Deve ser coisa de cigano. Segura tua bolsa com força, tá? Essa gente é rápido. Meu irmão, disse que eu tava perto, doido. Não mudou nada para o nosso povo cigano, a não ser a questão de muita discriminação. Não tem quando é um ator famoso, feito o Dedé, que é o cigano famoso, é Wagner Tiso, tudo, não existe, né? Mas para o cigano ao dia a dia, sempre tem a questão da educação também é muito forte isso. Agora, há pouco tempo, é que a Secretaria da Educação aqui no Estado, que está com projetos, né, de formação de turmas das comunidades ciganas. Aqui em Pernambuco, a partir de 19 a 20 mil ciganos, do litoral até o sertão. A grande maioria das comunidades estão no sertão e no agreste, né? Mas a gente sempre tentando lutar, assim, sempre lutar. Muitos ciganos agora estão doutores, pós-graduados, a gente tenta lutar pela bandeira cigana, porque nós somos um povo dentro de um povo, né? Somos minorias, né? 1 milhão de ciganos para o Brasil não é nada, mas nós temos nossa própria cultura, nossa própria bandeira, e vamos sempre lutar para sair da invisibilidade, né? Eu não acredito que em pleno século XXI o Brasil ainda seja assim. Mas enfim. Vocês estão ouvindo isso? Esse canto. Amor? Amor? Posso ficar aqui?
Tem certeza que quer ficar aqui sozinho? A Júlia tá ali, posso? Pode, vai. Aqui, ó. Ele nem trocou de roupa, né? Eu acho que eu não devia ter deixado ele ficar lá. Não esquece que tu já foi criança também. Eu sei, mas eu fico preocupada. Eu sei, mas tu tem que deixar ele viver também. Eu sei. Mas o que seria de mim sem você, né? Até hoje eu não sei. Eu acho que aqui não vai ter nenhuma lâmpada não, né? Deus tá vendo essa nojeira. Funcionários e clientes de uma padaria foram vítimas de injúrias raciais e homofóbicas. Aconteceu de novo, um casal gay foi agredido por 2 homens na capital. Ele era homossexual e foi morto justamente por esse motivo. O garoto carrega 2 lâmpadas. Sem motivo aparente, estoura uma delas no rosto da vítima. Depois volta e bate de novo com a outra lâmpada. Ele diz que foi um caso de preconceito contra homossexuais. A polícia de São Paulo registrou mais uma agressão motivada supostamente por preconceito contra um homossexual. Muito importante. Isso precisa ser um exercício diário. Fazer o enfrentamento, né? E tentar ser menos racista, menos machista, menos homofóbico nesta sociedade é um dever de todos nós. Porque esses foram os valores que foram passados. Então a gente automaticamente já tem padrões opressores que a gente sai reverberando. Como é que a gente para esse processo? Como é que a gente constrói? Como é que a gente vai ser agente multiplicador e multiplicadora? Lembrar que a mudança do Brasil depende de cada um e cada uma de nós. Tá vendo? É por causa disso. Eu sei, mas olha só, meu bem, o nosso amor é maior que tudo isso. E eu quero que você saiba se você entende o que eu tô falando. A história nos conta que foi no dia 7 de setembro de 1822 que o Brasil se declarou independente. Muitos artigos e livros contam desde os bastidores até os atos que levaram a esse momento. Contam também as representações em torno desse evento. Muito poucas são as iniciativas que interrogam os sentidos dessa independência. O que significou essa independência para determinados povos e grupos? E é justamente para nos ajudar a entender que convidamos todas essas pessoas que aqui estão e que eu também agradeço. Manuela Alves, Robionce Lima, Enildo, Calon, professora Maria Conceição Reis e a cacica Valquíria. Muitíssimo obrigada. É com que a gente não só reflita, pense, mas que a gente também desloque o olhar de quem está nos assistindo, porque a intenção primeira é essa. Quando cada um foi convidado, era com essa proposta, né? A gente tem que mostrar para quem está nos assistindo essas outras narrativas e esses outros sentidos de independência, porque quando a gente fala em independência, necessariamente a gente lembra de uma independência política, né? Fazendo alusão àquele ano de 1822 em que o Brasil se separa de Portugal e começa, em tese, a caminhar com as suas próprias pernas. Mas que pernas são essas que não nos sustentam? Que pernas são essas que, 200 anos depois, não nos fazem se sentir à vontade, não nos deixam falar, ser, amar, compor, ocupar o que a gente merece? Então, quando cada uma dessas pessoas foram convidadas, foi com essa proposta e com esse propósito, fazer com que vocês que estão nos assistindo aqui nesse auditório e com que vocês que estão nos assistindo online, que vão ainda nos assistir através do portal do Bicentenário, entendam que outros sentidos de independência existem e quão longe a gente ainda está dessa suposta independência. E eu grito em versos calmos e acelerados e tô pouco me fudendo se vocês querem me ouvir. Como gosto de cachaça, marafa, queimando, rasgando e cortando gargantas, vocês vão ter que me engolir, até porque eu estou aqui, mesmo que o grito da independência nunca tenha sido pra mim. Ou talvez gritaram baixo pra não acordar os que cochilaram, porque por mais que eu tenha tentado ouvir da favela, eu nunca consegui. Em 2020, poucos ainda sinto as feridas do chicote, com meus irmãos fadados à morte, onde meus velhos são linhas de
soco. Maravilha na terra dos loucos, pra nós o correr em dobro. E a cada rima gritada, uma vida salva, morte as fardas, maracas cortadas, viras formadas. E a cada vez com afrologia, carta Deus forrias são assinadas. Por isso, fogo na baga pra melanina ser legalizada. Porque aqui, ser negro foi o único crime que cometi. Porque pra branco, nada é criminalizado. Basta tu olhar pro lado, me querem morto pra me ver calado, mas jamais me verão dando ideia de frojado. Marafa, o brabo, certeza que foi por isso que me chamaram. Ouvira do Ipiranga, as margens plácidas, independência ao norte, e o sol da liberdade se o penhor dessa igualdade, a pátria amada, idolatrada, ignorada e massacrada, salve, salve. E todo ano comemora uma falsa independência. Não dá para se dizer independente de um país que vende seu patrimônio natural, um país que suga o seu potencial. Mulheres foram invisibilizadas, Maria Quitéria, Maria Felipe e outras 40 enfrentavam batalhas. Diz a tal Constituição que temos os nossos direitos assegurados. Diz que temos direito de ir e vir, o direito à vida e que até de forma digna sermos tratados. Mas diz tu, qual dessas minorias tem os seus direitos 100% respeitados? Leia o penal e veja quantos casos foram supramencionados, corpos deflagrados, empurrados e ignorados, sem chance, população culturalmente discriminada, enquanto soldados caminham com medalhas douradas no peito, dessa independência, crianças nascendo eu vejo, fé indo pro ralo, mas no dia 7, na 13 de maio, ecoam as vozes dos excluídos, aqueles que lutam para serem ouvidos, independência, duvido.